E aí, meu povo, vamos começar mais uma aulinha que envolve eletricidade. Eu sei que tem gente que já não aguenta mais ouvir falar sobre eletricidade, mas temos que ver esse conteúdo para a gente entender como funcionam os eletrodomésticos, a gente tem uma noção de por que um gasta mais do que o outro, por que tem tal ferramenta em um poste e outro não, para que danado serve isso. Ok? Então, hoje a gente vai falar de máquinas elétricas, que já estão especialistas em todos os conceitos de eletricidade, de tensão, corrente elétrica, por aí vai. Então, bora lá. A gente vai, só voltando aqui, a gente vai falar sobre 3 pontos básicos, certo? As máquinas elétricas vão funcionar através dos motores elétricos, graças aos geradores e aos transformadores elétricos, certo? Do que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. Então vamos começar pelos motores elétricos, certo? O motor elétrico é basicamente constituído pela interação, e basicamente vai funcionar, na verdade, através da interação entre dois ímãs, certo? Então, geralmente você tem um ímã natural e um outro ímã artificial. Se eu tenho um ímã artificial, isso quer dizer que eu vou ter que ter uma correntezinha elétrica aí de início, porque o ímã artificial ele só funciona se você ligá-lo. O ímã natural ele vai funcionar independente da sua vontade, certo? Então, o motor elétrico ele vai ser constituído por um ímã natural e um ímã artificial. A interação entre os ímãs vai gerar o movimento que a gente está vendo aí na figura, certo? E esse movimento vai gerar algum efeito desejado, corrente elétrica, mais corrente elétrica, ou então produção de luz, ou então o movimento de algum aparelho eletrônico e por aí vai, certo? Então, motores elétricos eles precisam de uma descarga elétrica inicial para poder a gente ter um movimento. É basicamente assim que ele funciona. Lembra, 2 ímãs, um artificial, um natural. Para você ligar o artificial, você precisa de um start, de uma corrente elétrica, certo? Já os geradores elétricos, eles vão funcionar quase que o oposto dos motores. Os geradores eles vão transformar o movimento em energia elétrica. De novo, a gente vai ter ímãs, só que nesse caso pode ser todos ímãs naturais ou todos artificiais, certo? Então você vai ter um movimento, certo? E esse movimento de um metal entre 2 ímãs vai gerar a correntezinha elétrica que a gente tem nas nossas casas. Então, do jeito que vocês têm aqui, ó, vocês têm uma hélice que vai estar girando. Isso pode ser uma hélice de um local de energia eólica, um aerogerador, como aquelas turbinas que a gente vê espalhadas pelo interior aqui. A gente pode imaginar um gerador em uma hidrelétrica, em que você vai ter as turbinas girando por conta da água que está descendo sobre elas. Então, no gerador você vai ter um movimento dentro de um ímã ou de um par de ímãs que vai gerar a corrente elétrica, certo? Aquele efeito lá eletroímã que a gente já viu nas aulas passadas. Então, a gente tem um motor elétrico que faz os aparelhos elétricos funcionarem. Eu preciso de uma descarga inicial para ter o movimento depois. E o gerador elétrico é o oposto. Eu preciso do movimento para depois ter a geração de energia elétrica, certo? É o que acontece em hidrelétricas, em usinas eólicas, em maremotrizes, por aí vai. Ou em usinas termoelétricas, certo? E o último ponto que a gente tem aí para falar hoje são os transformadores elétricos. Os transformadores elétricos a gente vê lá nos postes, de vez em quando dá uns pipocos, às vezes quando está chovendo muito, até explode. Faz até um negócio bonito de se ver, mas não é bonito que está por perto. O que o transformador faz? Ele vai transformar uma tensão em outra, ou seja, ele vai converter uma tensão em outra. Vocês veem aqueles fios que tem lá perto do colégio, aqueles fios grossos, eles são de alta tensão, certo? E aí, quando chega em casa, nossos aparelhos têm uns fiozinhos fininhos. Porque diabo na corrente lá que vem pelos fios das usinas, vem naqueles fios gigantescos e quando chega aqui são nesses fios fininhos. Por que acontece isso? É graças ao transformador. O transformador, no geral, ele vai pegar uma tensão alta e transformar em uma tensão baixa, certo?
Dá para fazer o contrário? Dá, mas geralmente não é isso que a gente quer. Então, quando vem a energia de Itaipu, da usina Itaipu aqui para o Brasil, ela vem daqui para o Brasil, que vem aqui para o Rio Grande do Norte, ela vai vir através desses fios que vão conter uma tensão muito alta, certo? E aí, quando chegam nos postes aqui, os postes têm transformadores que vão converter essa tensão alta em uma tensão menor, no nosso caso, na 220, certo? Como é que mais ou menos isso acontece? O que é na verdade, construído um transformador? Então, vamos lá. Um transformador ele vai ser construído de uma base metálica, um núcleo metálico, que geralmente é de ferro, e ele vai ter esses fios de cobre, essas espiras ao redor dele, certo? É, Onde a gente tem mais voltas é onde vai ocorrer a redução da tensão elétrica. E do lado com menos voltas é onde vai ter o aumento da tensão elétrica, certo? Então, primeiro, por que tem que ter essa transformação? Por que não vem logo baixa? Por que a tensão não vem logo baixa? É o seguinte, quanto menor a tensão, se vocês olharem os cálculos que a gente estava aprendendo as fórmulas, vocês vão perceber essa relação. Quanto maior a tensão, menor a intensidade da corrente elétrica. Se é menor a intensidade, eu vou ter menos efeito Joule, certo? Lembra que a gente já falou em aulas passadas que quanto maior o efeito Joule, mais a gente vai desperdiçar energia. Por isso que os eletrodomésticos mais econômicos hoje, eles vão produzir menos calor e mais a função final deles. E para a geladeira, o motor hoje em dia aquece menos do que as geladeiras antigas. Antigamente eu pegava minha cueca molhada, botava lá no motor da geladeira, no outro dia eu ia para o colégio tranquilo, sem molhar as calças nem nada. Por que isso não acontece hoje? Porque hoje os eletrônicos são mais eficientes. Eles vão ter menos gasto com efeito Joule, certo? Então, esse fio, se a tensão fosse baixa nele, isso implicaria o inverso do que eu acabei de falar. Quanto menor a tensão, maior a intensidade da corrente elétrica. Logo, se a intensidade é alta demais, você vai ter muito efeito Joule, certo? Então, essa tensão ela vem altíssima, porque quanto maior a tensão elétrica, menor a intensidade da corrente elétrica. Lembrem disso, anotem isso aí. Quanto maior a tensão elétrica, menor a intensidade da corrente elétrica, menor é o efeito Joule. Quanto maior é a intensidade elétrica, quer dizer que menor é a corrente, menor é a tensão, certo? Então é o oposto. Quanto menor a tensão elétrica, que é o tipo que chega nas nossas casas, maior a intensidade da corrente elétrica, maior o efeito Joule, certo? Então, se aqueles fios que trazem energia elétrica tivessem a mesma tensão que os fios da nossa casa, haveria muito efeito Joule. E pelo caminho ser muito longo, esse efeito Joule ia se caracterizar como muita perda de energia. Poderia até pegar fogo esses fios no caminho por causa do superaquecimento, certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa figurinha. Então, se a energia elétrica chegar desse ponto, que onde tem mais espira, quer dizer que aqui vai diminuir a tensão elétrica. Se ela chegar nesse ponto, onde tem menos espira, quer dizer que ela vai aumentar a tensão elétrica, certo? Então, vamos lá. A relação matemática que a gente tem é essa. NP sobre NS, ou seja, NP dividido por NS é igual ao P dividido por o S, certo? O que diabo é cada um desses? É o seguinte, a NP é o número de voltas do enrolamento primário. E vai depender do enunciado. Quer dizer, falar primeiro é o primário, certo? Mas aí, quando você definir o primário, você vai ter que considerar ele como primário até o final da questão, certo? NS é o número de voltas no enrolamento secundário. Então, vamos considerar que esse é o primário e esse é o secundário, certo? O que tem menos é o primário. Então, se eu fosse contar aqui, tem 1, 2, 3 enrolamentos.
E no secundário teriam quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas, certo? 7 enrolamentos. E esse U a gente já viu, é tensão, certo? Então é a tensão no circuito primário e a tensão no circuito secundário. Então a tensão desse lado é o primário, a tensão primária, a tensão desse lado é a secundária. Lembre, isso que eu estou falando é porque que aqui é primária e aqui é secundária, foi a gente que definiu aqui agora. Pode ser que na questão o cara inverta. Isso, então, tem que se ler a questão para saber qual vai ser o lado primário e qual o lado secundário, certo? Vamos fazer um exemplozinho que é melhor. Então, imagina o seguinte, ó, página 54, questão 10, certo? Estou adiantando uma questão da atividade que vocês vão fazer. Então, vamos lá. Transformadores são aparelhos que alteram a tensão elétrica. Dependendo do estado, as tensões são de 127 volts ou 220 volts, como é aqui no nosso estado. No passado, a tensão mais baixa era de 110 volts. Usando esse valor para facilitar os cálculos, um transformador com enrolamento primário, enrolamento primário, ele já falou no enunciado, com um enrolamento primário com 500 voltas a ser ligado em 110 volts, então isso aqui também é primário, deve ter quantas voltas? Então ele quer saber quantas voltas vai ter no secundário, no enrolamento secundário para fornecer uma tensão de 220 volts. Sempre falo para você, pega as informações e enumere essas informações que o enunciado lhe deu. Então vamos lá. Primeira informação é que o número de voltas do enrolamento primário é de 500, certo? Segunda informação é que a tensão primária é de 110 volts, certo? Terceira informação, o número de voltas do enrolamento secundário é o que ele quer. Então, essa é a nossa incógnita, é o X da questão. E a última informação que a gente teria denunciado é que a tensão secundária é 220 volts. Então, o que a gente vai fazer? 500 voltas no lugar de NP, 110 volts no lugar de UP, NS permanece, que ele é o X da questão, 220 volts no lugar de US, certo? Então, vamos obter essa continha aqui. Então, NP, 500 sobre NS, 110 sobre 220, divide aqui, nós vamos ter 500 sobre NS, 1 sobre 2. Professor, 1 sobre 2, 110 dividido por 220, é porque ele simplificou, que é complicado você calcular 110 por 220, você não acha não? Então, depois, o que ele fez? Ele simplesmente colocou, ele fez o x, certo? NS multiplicando 1 e o 2 multiplicando 500. Então, NS vai ser igual a 1000 volts, certo? Então, nessa questão, a gente descobriu que o número de voltas secundário, do lado secundário do transformador, é de 1000 volts. Então, isso aumenta a tensão, quase que dobrando ela, né? Porque aí a gente diminui a corrente elétrica também da mesma maneira proporcional, a gente diminui pela metade, certo? Então, essa questãozinha a gente fecha da aula da semana. Fiquem bem, se cuidem, permaneçam em casa, continuem estudando para a gente não perder o ritmo, que uma hora a gente vai voltar e a gente não pode estar em ritmo de férias, não. Não considerem isso uma férias, como férias, certo? Valeu, meu povo. Até a próxima. A gente se vê por aí. Fique bem, cuidem de todo mundo aí dentro de casa, inclusive de vocês. Valeu.